Senhor, que Ele nos ajude e nos socorra nessa manhã. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que nós precisamos que o Senhor conceda as palavras espirituais para que possa liberar o encargo, Senhor, que o Senhor tem dado, Senhor. Nos conduza nessa manhã, tomando esse ambiente aqui em Tuas mãos, nos livrando de toda a distração do nosso adversário, nos ajudando a estar em uma só sintonia, Senhor, para que juntos possamos ser edificados e percebermos a direção do Senhor, a ênfase do Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer nos edificar nessa manhã. Nos ajude, Senhor, e nos conduza a Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu confesso que não tinha nada preparado, não saí daqui domingo passado com nada preparado, não pensava em falar nada, mas ontem eu estava em casa e comecei a meditar em algo que foi surgindo no meu coração, e eu comecei a tomar umas notinhas e eu queria compartilhar com os irmãos a respeito desse assunto do conhecimento. Nós precisamos, nesses dias tão difíceis, tomar cuidado com os conceitos, com os pensamentos, com as ideias e o que quer que mais se apresente diante de nós. Porque se é uma coisa que interessa às trevas, e muito, acima de todas as coisas, é a ignorância do povo. Essa é uma guerra que tem sido travada durante séculos, e não é diferente no meio do povo de Deus. Mas isso chega essa batalha, essa guerra tem tantas frentes de batalhas que precisam ser consideradas por nós, que é um assunto que nós precisamos de muita ajuda do Senhor para não sermos apanhados sem perceber, lutando em um fronte com ideias que não são nossas. Não foram concebidas pelo Espírito Santo, elas não nasceram em Deus e têm paralisado o povo de Deus ao longo da história. Coisas do tipo, me perdoem os irmãos, eu vou falar isso, mas são coisas que nós escutamos ao longo da história que dói o coração, mas a gente tem que falar porque tem que ser didático para nós. Coisa do tipo, eu não sei para que tanto conhecimento. Me perdoe dizer, eu também não sei por que tanta ignorância. Me perdoe falar, eu tenho que ser sincero com o que penso. Não sei para que também tanta ignorância. Essa ignorância está a serviço das trevas. Pinho vinha falando algo que também me chamou a atenção. Lá em 2 Pedro, capítulo 1. Associai a vossa fé à virtude. A virtude, conhecimento. Com conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, ao que? A perseverança. Com a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Só que isso são gomos de uma única corrente. Mas, quando fala de conhecimento, aí nós começamos, mas espera aí, mas aquele exemplo X, aquele exemplo Y e tal. Irmãos, na nossa fraqueza humana, nós às vezes nos descompensamos e às vezes a gente esquece de linkar as coisas. Nós temos um problema sério no nosso aprendizado. Isso é um assunto que eu percebo que cada dia que eu levanto de manhã eu preciso orar ao Senhor para me ajudar. É para restaurar o meu aprendizado. Eu que estou falando isso. Cada um tome para si aquilo que lhe cabe.
Eu preciso que o Senhor restaure o meu aprendizado. Primeiro é o natural, não é isso? Depois é o espiritual. Tanta dificuldade para o aprendizado. Dislexia, isso, aquilo outro, E a gente pensa, às vezes nós somos pessoas muito cômodas. Os anos passou, não, eu estou aqui entre os irmãos 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos, eu estava desde o começo, mas essas coisas, elas não são iguais à maturidade. Esqueçam isso, irmãos. Nós gostamos muito do comodismo. Não, eu estou aqui, você já foi em todas as conferências, você já ouviu isso, aquilo, Mas às vezes nos tornamos coxa de retalhos. E o interesse do Senhor é que as coisas, elas têm uma ligação uma com a outra. Você vê fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Estou falando isso repetindo, irmãos, é didático para mim e para vocês. Piedade, fraternidade e amor. E aí, nós precisamos entender que em cada região há espíritos específicos que aprisionam a determinada região. E às vezes não, e sempre interessa regiões específicas, com espíritos específicos, escravizar pessoas, e uma das coisas é levar à ignorância. E aí, para aquela região, não se permite determinado desenvolvimento, segura o desenvolvimento, não permite isso chegar, aquilo. Isso às vezes nós olhamos aqui no plano físico, que representa o espiritual. E nós pensamos que nós estamos ilesos desse tipo de coisa. E nós não estamos. E o Senhor quer nos libertar desse tipo de coisa. Quer nos levar a um outro momento, porque nós temos responsabilidades e que para assumi-las necessitamos de conhecimento. Mas aí o exemplo X, Y e tal das quantas, não sei para que tanto conhecimento disso, daquilo, Irmãos, tira a palha do trigo. A palavra diz que nós precisamos associar com fé virtude, com virtude conhecimento. Sem conhecimento, eu e você não assumimos a responsabilidade que Deus nos deu. Não assumimos a nossa responsabilidade, o nosso lugar no corpo, o nosso dom nós não desenvolvemos como deveria. O talento que Deus nos deu, colocamos enterrado. Interessante que no original diz que aquele homem que tinha aquele talento, ele pegou ele e enrolou em um sudário. Vocês sabem o que é o sudário? O sudário era aquele pano que enrolava o corpo do morto, do defunto, e botava lá, seja na caverna, debaixo da terra, sei lá onde for. E ele enrolou na morte, no sudário, aquele talento, e enterrou na terra. Mas por que esse homem fez isso? Eu estava meditando essa semana, por que ele fez isso? Porque ele tinha uma concepção totalmente inadequada, ignorante a respeito do seu Senhor que lhe confiou o talento. Bom, sabendo que tu eras um homem duro, ele fez uma caricatura do Senhor dele. Ele concebeu uma pessoa que não era a imagem real. Ele estava falando com alguém justo, correto, não duro. Porque se ele fosse duro, ele daria a ele 2 ou ele daria 5. Ele deu 1 porque conhecia. Era alguém amoroso, que sabia a capacidade daquele servo e apenas lhe deu um talento por amor. Bom, sabendo que tu eras um homem duro, o Senhor duro, e que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Eu digo, olha só, eu não entendia esse texto. Quer dizer, ele vai colher onde não semeou. Por que ele vai fazer isso? Porque na economia dele, ele escolheu servos que iriam semear.
Então, ele vai ceifar onde ele não semeou, porque ele vai encarregar outros, ele tem talentos para distribuir, para que os outros ganhem com isso. E que as juntas, onde não espalhar, porque vai ter gente que ele vai enviar para espalhar, ele vai escolher gente para espalhar essa semente, e depois ele vem e vai juntar. Mas, esse homem teve um conceito inadequado do seu Senhor, irmãos. Todos nós precisamos chegar, cada dia mais eu vejo a importância de que cada um de nós precisa entender pelo Espírito e responder: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Então, essa não é uma pergunta que Jesus fez assim, solta lá no vento, não. Porque na maneira que você pensa a respeito do seu Senhor, é com esse mesmo pensamento que vai moldar o seu caráter, a sua maneira de pensar, é dessa forma que você vai se apresentar diante dele. E isso é um assunto muito sério. Se tem uma coisa que nós começamos a perceber um pouquinho, quando a gente vai vendo as coisas, é que os espíritos gostam primeiro de começar pela onde? Pelas ideias. Pelas ideias vai mudando a forma de pensar, os comportamentos, caráter, as emoções, as perspectivas, e a pessoa vai entrando sem perceber na sua maneira de viver e vai indo de acordo com o que se pensa. Aí nós achamos que tudo está tranquilo, as coisas que chegam a nós, na TV, na internet, e nós não sabemos que eles estão lá trabalhando as ideias para tocar onde eles querem, e nós estamos aí, fazendo o quê? Passivos, sendo moldados. E naquele dia, nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor, com toda essa moldura pronta de tudo aquilo que foi feito no nosso ser. As ideias. E nesse assunto específico, me preocupa o assunto do lugar da palavra de Deus na sua vida. Nós temos tempo para tudo o que nos interessa. Olha só, nós precisamos nos exercitar, precisamos exercitar o corpo, de qualquer maneira. Vai dar uma caminhada e tal, coisa, uns vão para a academia, sem nenhum problema. Isso é normal e isso é natural. Agora, quando esse problema, por falta da nossa vigilância e discernimento espiritual, começa a romper as fronteiras, e nós começamos a tropeçar e a fazer caminho dentro do culto ao corpo, cuidado, viu, irmãos? Vocês podem estar cultuando o corpo com uma ideia que começou apenas de maneira natural e médica, com uma receita e tudo mais. Mas só que os lugares que a gente frequenta, as ideias que nós ouvimos, que nós estamos expostos, se elas não tiver em nós, pelo Espírito, uma percepção adequada, daqui a pouco você está lá no Instagram com aquelas fotos na academia. Você não perguntou ao Espírito Santo se poderia expor o templo do Espírito lá, com aquelas roupas de culto ao corpo, que começaram com aquelas ideias que você concebeu. Irmãos, nós não estamos em um piquenique. A guerra pelo seu coração, começando pelas ideias da sua mente, ela é real e não é de brincadeira, não é de ficção, não é de Hollywood, não. Isso é diário. Começa com uma simples ideia, um simples conceito. Mas por que essas coisas estão nos assediando, estão tomando lugar, proporção inadequada? Porque nós não temos dado a primazia que deveríamos, ao que deveria nos desintoxicar, que deveria cuidar da nossa psique em primeiro lugar.
E quando nós não trazemos a nossa psique para o lugar certo que o Senhor concebeu para ela, aí é a porta para toda sorte de filhinhos. Cuidai-vos dos ídolos. Aí os ídolos começam nessas frestas aí dos pensamentos a colocar suas mãozinhas aí, a semear coisas dentro de você, de mim, de nós. E nós não nos percebemos. Que é isso? O que é que tem? Não tem problema não, normal e tal. Quando pensar que não passou um ano e você já está em um outro nível, que para tirar você desse nível, só obra e graça do Espírito Santo. Oséias 4:6 diz o seguinte, eu acho que eu começo por aqui, assim o Senhor nos permita. Eis que eu coloquei aqui na versão King James, tá? Os irmãos perceberam que vai ser uma leitura um pouco diferente do que nós temos, da versão que nós costumamos usar. Eis que o meu, Oséias 4:6. Eis que o meu povo está sendo arruinado, aqui diz arruinado. Em outras versões diz destruído, perecendo, né? Perecendo. Porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim, Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Aqui é bem explícito, né? Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Conhecimento. Objetivo. Leitura. Exercício diário com as Escrituras. Isso faz muita coisa pela nossa alma, pela salvação da nossa alma, do nosso processo. E às vezes nós nos encontramos em situações tais, que às vezes nós estamos buscando resposta em tudo quanto é lugar, menos aqui, nas Escrituras, porque a nossa alma está entediada, ela está enfastiada, ela não consegue ficar meia hora, uma hora sentado ali, lendo as Escrituras. Mas para as outras coisas que aí cada um sabe o que lhe atrai, o que lhe convém, ela pode ficar o tempo que for necessário, porque apraz a ela. Então o que é que nós fazemos? Alimento fresquinho, natural e orgânico para a nossa alma, para ela se refestelar todos os dias. Ler as Escrituras? Não, ler as Escrituras aí é complicado, dá sono, dá cansaço, minha alma fica enfastiada, e você vai lendo, e a mente já está lá, já para terminar, e uma agonia e tal, quer dizer, todo um ambiente preparado para não deixar que você medite no que você leu. Enquanto eu meditar sobre isso, me veio o quadro seguinte. É como se nós fôssemos todos os dias colocados dentro daquela maquininha, outra, uma bota assim, outra vem por cima, ultrassom magnético. Você vai lendo as Escrituras, parece que não está acontecendo nada com você, mas aquele scanner está passando sobre você. Tum, 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 e passa. Aí você para diante do Senhor, começa a meditar, aí você, opa, tem um problema aqui no pâncreas. Não está processando aproximações. Você não consegue viver junto com aquele irmão, com aquela irmã. O quê? Você para e deixa quieto. Você vai de novo no outro dia, outra dose, aí o Espírito Santo de novo, naquele texto, e vai passando você, e vai lhe trazendo os assuntos, vai montando, vai mostrando quem você é. Mas a nossa alma não está disposta a passar por esse, todo dia está sendo trazida a presença do Senhor, e sendo colocado de frente com a bacia de bronze e vendo a você mesmo. Não, esse negócio aí, eu já não aguento mais esse negócio de só ver essas feiuras minhas. Peraí, vamos arrumar um negócio melhorzinho, mais tranquilo, para a minha alma. Esse negócio, todo dia eu leio as Escrituras, o Senhor dá uma pinicada,
Aí, peraí. Deixa a minha alma à vontade. Tranquila, eu tenho que ser feliz. A felicidade é essa alma ser transformada. E para ela ser transformada, eu falava antes, que nós temos problema no aprendizado. O Espírito Santo tem um ensino e uma didática específica para cada um de nós. Se eu e você não temos crescido espiritualmente, é por falta de se expor, de se humilhar e de se submeter a esse ensino e essa didática, que não é como você e eu pensa que é. Às vezes são coisas totalmente diametralmente opostas ao que pensamos ou achamos, e o Espírito Santo tem a maneira dele de trabalhar. E se eu e você cooperamos, perfeito. Mas como que eu vou cooperar com algo, com uma disciplina, se eu não entendo, se eu não atento para os assuntos do Espírito, eu estou só na esfera de satisfazer a minha alma? Fica complicado. Estamos vivendo dias muito complicados, em que desejamos muitas coisas e nós não queremos compromisso com disciplina nenhuma. Nós queremos crescer e às vezes nós começamos a ficar cômodo no tipo, eu já tenho tantos anos caminhando e tal, e assim, tem uma série de coisas nesses assuntos aí, que às vezes são pensamentos que nos paralisam e a gente fica lá. Você percebe a dificuldade, mas você tem preguiça de chegar, Senhor, esse assunto específico aqui na minha vida, eu não sei como lidar com ele. E aí você começa a gastar mais tempo com Deus, você começa a estar com o Senhor, daquele assunto vem outro, vai juntando, e aí você começa a ver, virtude ou fé com virtude, virtude com conhecimento. Peraí, está falando de conhecimento. Deixa eu ler algo aqui, que eu coloquei aqui. Todo o declínio do povo de Deus teve como origem o afastamento da palavra de Deus. Todo. Pode ler a história dos reis. Toda vez que um rei se volta para a palavra, as coisas tomam outros contornos. Quando ele deixa a palavra, me parece, se eu não estiver enganado, Manassés foi um dos que mais viveu dos reis. 55 anos de governo. Um dos mais perversos. Mas o afastamento da palavra também gigantesco. Esse afastamento abriu portas para todo tipo de pecado e maldades. Moody diz o seguinte: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. São duas coisas. Não procure um meio termo aí, não tem em cima do muro aqui não, tá, irmãos? Esquece isso. Esquece. Mas eu tenho tanto tempo de fé, de crente, não importa. De que lado você está? Você é alguém que tem colocado sua alma sob disciplina, ou a sua alma tem lhe disciplinado a satisfazer os apetites e deleites dela? Não tem meio termo. Você quer ser discípulo? Então o caminho é mais estreito. A falta de entendimento nos leva à ignorância. O endurecimento do nosso coração, quanto rejeitamos o conhecimento de Deus, nos leva a ainda mais sofrimento. Assim como profetizado em Oséias 4,6, o verso que nós lemos. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais estamos sujeitos à destruição. Diz Efésios 4,18, eles estão obscurecidos no entendimento, falando a respeito dos ímpios, e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Mas aí nós somos chamados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Graças a Deus, foi dado um passo muito importante na nossa vida, mas o trabalho apenas começou, e muitos de nós estamos acomodados. Não é por aí. Nos foi aberta a porta e a oportunidade de, se nós queremos ser discípulos, se nós queremos ir após o Senhor, devemos nos negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e ir após Ele. São aí pelo menos uns 4 passos distintos, que a gente lê essas coisas e vai falando,
E às vezes as palavras vão se desbotando na nossa boca. Se alguém quer vir após mim, se é condicional, não é forçado, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Ah, eu quero seguir o Senhor. Ah, você quer seguir o Senhor? Mas espera aí, você já negou a você mesmo? Já tomou a cruz? Então, a desqualificação já entrou no seu recinto. Você tem que botar ela para fora. E você precisa tomar os passos corretos. Uma das consequências da falta de conhecimento é o engano. Isso também pode ser observado no Novo Testamento, em Mateus capítulo 22, quando os fariseus e saduceus discutiam com Jesus a respeito das Escrituras. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Onde é que nós estamos aí, irmãos? Não, mas não tem. Nós precisamos ver que é condicional, mas também nós iremos prestar contas. Mas também tem um caminho do discipulado, e esse caminho do discipulado é te aberto de forma condicional. Mas se você não tomar o caminho, também a porta do discipulado, ela se fecha para você. Você não é discípulo. Muito me preocupa, não o texto, mas a descontextualização de João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós verdadeiramente permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí vem o 32. E conhecereis a verdade. Todo mundo gosta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o terceiro e o quarto ponto. O primeiro e o segundo não pode passar o facão e jogar para o mato. É contexto, é tudo junto. Exegese, interpretação do texto, botando contexto com contexto, tudo certinho, para fazer um quadro completo, para o nosso coração entender, para nós termos revelação. Temos que botar João 8, 31 e 32 juntos, memorizá-los juntos e sempre falá-los juntos, para não termos problema. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Alguns judeus ali haviam crido no Senhor. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meu discípulo. E depois que você tomou a decisão, que você está se mantendo na palavra, você examina a palavra, você lê a palavra, você estuda a palavra, então você vai ser discípulo. E então, você se torna discípulo, é o segundo passo. Se dedicar à palavra, permanecer na palavra do Senhor. Deixa eu falar o versículo correto. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, primeira condição, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulo é alguém que permanece na palavra do seu Senhor, não fica intransigente. Ele conhece as palavras do Senhor e ele se torna discípulo, porque é uma pessoa reconhecida que permanece na palavra do seu Senhor. E como consequência disso, ele vai conhecer a verdade verdadeira através da palavra do seu Senhor. E por causa disso, a verdade liberta esse discípulo. Mas aí, o que é que nós temos feito do nosso tempo? Qual é a nossa prioridade nessa vida? É levantar de manhã cedo na correria, e o tempo passou, e depois você chega de noite, você queria mais 24 horas naquele dia para ver se você dava para fazer alguma coisa, para começar a pensar. Mas o reino de Deus e a sua justiça, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo e por aí vai. E assim a nossa vida está passando. E nós queremos ser discípulos. Mas quando nós, por isso que eu digo, quando a palavra vai passando como aquele, como é que diz? Eu falei aqui,
aquele exame, a ressonância magnética, passou sobre você, você lê João 8, 31 e 32, você diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Passou, detectou um assunto lá no seu coração, opa, deu uma descompensação aqui no seu coração, viu? Você não está permanecendo na palavra, ô Senhor, tenha misericórdia. Então eu não posso ser discípulo, Senhor, o negócio ficou mais estreito para mim. O discipulado ficou distante, Senhor. Mas isso é normal, isso tem que acontecer, irmãos. Eu não estou dizendo que isso é negativo não, tá? Isso tem que acontecer. Você já se viu desqualificado para o discipulado. Conhecer a verdade, aí já ficou mais distante ainda. Ela me libertar da condição em que eu estou, aí ficou só no sonho. Mas essas coisas estão aí diante de nós estamos passando por elas e estamos convivendo dia a dia e essas coisas não nos tocam. Por quê? Porque eu não tenho compromisso com a palavra, eu tenho compromisso com muitas coisas. Tem assuntos que eu posso me debruçar sobre ele, você tem interesse em um assunto que você precisa entrar e, sei lá, de qualquer caráter, não sei, profissional, seja lá o que for, e tem um catatal lá de um livro de 1000 páginas, 2 páginas, você vai ler porque lhe interessa, porque você quer. Mas as escrituras, aí... te ler uns 2, 3 versículos lá de manhã para meditar e tal. Continue, viu? Não estou dizendo para você deixar de... Faça isso. Persevere aí, mas vá adiante, tá? Vá adiante, porque o reino de Deus precisa mais que isso. Você precisa ter um compromisso maior. Porque às vezes nós falamos de tempo na fé, mas esse tempo devia ser com mais qualidade. Alguém que já está em um nível de leitura muito maior. Uma vez eu estava me lembrando de Pinho, ele, acho que ele não lembra não, deve ter uns 10, 15 ou 20 anos. A gente começa a dizer, irmão, a leitura é boa, mas tem que começar a estudar a palavra, isso aí. Mas começa com a leitura. Você vai lendo, aquilo vai entrando, daqui a pouco, rapaz, esse assunto aqui, o Espírito Santo começa a pensar você, esse assunto aqui, esse assunto, aí você começa. E aí o Espírito Santo começa a levar você, o Espírito Santo tem uma agenda de assuntos que ele quer, que ele tem elencado para você aprender. Você está disposto a aprender o que ele quer que você aprenda? Porque ele sabe qual é a deficiência da sua fé e da minha. Você está disposto a gastar tempo? Mas aí as minhas coisas já estão prioritárias. Às vezes nós já temos a agenda da semana toda. Amanhã, deixa eu ver, de segunda a quarta-feira eu tenho que terminar esse livro, porque eu tenho uma palestra na sexta, tá bom? Da quarta até sexta eu já tenho que ler esse outro aqui, que eu botar na agenda, que é aquele outro assunto lá da segunda-feira que vem. E vai você tem tempo para tudo. Agora, os assuntos do reino, que nós estaremos naquele dia diante do tribunal de Cristo, que essas coisas que irão ficar aqui, nós começamos a negociar, mas nós queremos ter vida espiritual. Nós queremos crescer. Nós queremos colaborar com o Espírito Santo. Queremos um monte de coisa. Mas a porta do discipulado, por causa da nossa condição de coração e de vida, está a nós fechada. Nós precisamos falar essas palavras bem claras para todos nós. Nós precisamos rever a nossa postura e o compromisso que temos com a palavra. O Senhor nos chamou ao discipulado, nós somos vocacionados para ser discípulos. Mas aí aquele texto que Pinho estava falando semana passada, por causa do tempo eu vou só ler umas palavrinhas aqui que eu estava meditando e me saltou. Ele diz assim: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Quer dizer, é presente essas coisas, associar a fé à virtude o conhecimento, domínio próprio, tá dessas coisas todinha aí. Porque aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Começa a esquecer das coisas. Purificação de pecado, daqui a pouco outras coisas, e daqui a pouco são coisas que são fundamentais, a pessoa começa já esquecendo e começa a albergar alguns sentimentos, uns pensamentos inadequados de acordo com as escrituras, a doutrina, e lá vai, porque essas coisas não estão presentes, ela não está se exercitando. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Não, mas eu já estou salvo. Sim, beleza, muito bem. Mas você foi vocacionado. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Nós somos eleitos e nós somos vocacionados.
Mas isso não nos importa, porque a minha carreira aqui na terra é mais importante. Como que é isso? Você tem uma vocação na sua vida. Ele está dizendo que é para com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. É para confirmar, irmão, aqui, enquanto a gente está aqui. Bom, o Senhor já me vocacionou, o Senhor já me elegeu, estou tranquilo, estou cômodo, tenho uns 20 anos na fé, 15, 25, 30, seja lá quanto, está tudo muito bom para mim. E aqui assim vai, até que Jesus volte. Cuidado, o Senhor tem misericórdia de nós. Com esses pensamentos e onde é que eles estão surgindo no nosso coração. Porque assim não é as Escrituras. Porquanto, procedendo assim, todo dia você está procurando confirmar o assunto. Eu sou discípulo, o discípulo permanece na palavra e conhece a verdade, e a verdade liberta, e todo dia você está ali, buscando, você está lendo, e a leitura lhe incomoda, começa a penetrar no seu profundo ser, e começa a gerar oração em você, começa a levar você ao Senhor, você começa a se humilhar diante do Senhor, e você vai cada dia nesse assunto aí, confirmando a sua vocação. Não é um assunto que você vai confirmar assim de 15 em 15, não. Agora nesse mês aqui eu parei um dia só, viu? Hoje eu parei o dia, vou botar minha leitura em dias, vou orar hoje, vou visitar os irmãos, vou ter comunhão. Ah, tá bom. E os outros dias, ensina, não é, Pinhão? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio, é todos os dias. Porquanto, procedendo assim, nessa pegada aí, não tropeçareis em tempo algum. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Ah, sim. Vamos voltar um pouco nesse texto aí. Agora que eu me lembrei aqui. Voltando um pouco acima desse texto de 2 Pedro 1. Porque estas coisas existindo em vós, aqueles 8 passos, aqueles 8 gomos daquela corrente, e em vós aumentando, ou seja, o conhecimento tem que aumentar, a piedade, a fé, tudo tem que aumentar, irmãos. Já foi, a fé que uma vez toda foi dada pelo santo, todo mundo tem, mas sua fé precisa aumentar. Conhecimento? Também. Mas eu não gosto do conhecimento, isso daí é um assunto seu, mas você precisa ter conhecimento. Mas o exemplo de A, X, B, não importa. Quanto a ti, segue-me. Você precisa perceber a agenda do Espírito para aquilo que Ele quer te ensinar. Fazem com que não sejais nem inativos. Irmãos, se nós não estamos seguindo esses outros passos aqui, a inatividade já entrou na nossa porta. E não esqueçamos, inatividade junto com o quê? Com apostasia. Não esqueçamos que a apostasia também está aí. Você está inativo, então, está terra improdutiva, o MST vai vir tomar do mundo espiritual, vai tomar lá e vai semear o que você não quer, fazer o que você não quer, e vai entrar na terra improdutiva e fazer o que quer. Nem frutuosos, ou seja, sem frutos, você não dá frutos. Outro dia, eu estava me lembrando, foi o Pinho que falou, irmãos, às vezes nós passamos 10, 15, 20 anos, e nós não damos frutos, não temos a nossa participação na edificação. Irmã fulana, não sei, você não tem resposta concreta, você não sabe. Isso é inatividade, é infrutuosidade. Infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus, pleno conhecimento do Senhor. Há um conhecimento que nós devemos alcançar no Senhor. Há um conhecimento. E isso, por favor, isso aqui é para irmãos e irmãs. Uma vez eu ouvi algo, Jesus, tenha misericórdia. Dói o coração, mas fazer o quê? Às vezes tem que sentar como exemplo. Irmão, não sei. Se dedicar a palavra, eu não prego a palavra. É assim? Você não prega a palavra, você não vai ler a palavra todo dia, você não vai estudar as Escrituras. Como é que é isso? Irmãos, isso são ideias que nascem... Senhor, tenha misericórdia de nós. Isso é ignorância espiritual. Para que eu vou estudar a palavra se eu não vou compartilhar a palavra? E quer dizer que eu não preciso... Eu sou o quê? Então eu estou dizendo que eu sou o quê? Não. Eu não quero ser discípulo. É isso que a gente está dizendo com essas atitudes? Com as palavras talvez não, mas as atitudes dizem. Então a diligência precisa
ser o nosso carro-chefe nesse assunto. Por isso, acho que Pinho citou esse texto aqui também, por isso habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Isso significa que nós precisamos conhecê-la, precisamos ler, nos debruçar sobre ela. E eu acho que, por conta do tempo, eu vou ler só mais um versículozinho, Hebreus 4:12. Eu coloquei aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, onde começa a guerra, onde o inimigo quer tomar controle dessa primeira cidadela, dessa primeira fortaleza, que é a mente. Se ele tomar conta desse assunto aí a gente vai ver. O Senhor nos guarde. Se as nossas ideias estiverem aí nesse campo aí, dominadas, está complicado, a gente precisa se arrepender, viu, irmãos? Juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Só lembrando uma coisa. Aqui nesse texto, no original, onde tem aqui, porque a palavra de Deus aqui, no original, aqui desse texto é logos. Essa palavra que nós precisamos ler todos os dias. O objetivo aqui, você lê. E o Espírito Santo passa um scanner em você e aquilo começa a saltar o que está em desacordo com essa palavra. Ela começa a entrar em você, começa a te cortar, dividindo o que é a alma, o que é do Espírito, juntas e medula. E começa ela, a palavra, logos, discernir os pensamentos, a origem desses pensamentos e as intenções, as coisas que estão lá sendo engendradas em nosso coração, os pensamentos e as intenções do coração. E aí, se nós não estamos dando lugar e ouvindo a palavra, nós podemos ir parar em outros lugares. E doenças na psique, muitas vezes começa a se manifestar porque na nossa casa isso aqui, está fechado lá. Só para trazer domingo, para a reunião. E aí, o preço... Oi? E às vezes, ainda tem isso, né? Aí é um passo mais... Está no avanço. Esquecendo a Bíblia no local de reunião. Então, irmãos, às vezes, muitas das dificuldades que nós temos enfrentado, muitas das doenças psicossomáticas, da psique, elas precisam ser trazidas para o lugar onde elas precisam ser tratadas adequadamente. As Escrituras. Porque ela está dizendo aqui, ela é apta para discernir. Ela vai entrando em nós. Nós estamos aqui, ninguém vê que nós temos problema em nenhum órgão, mas quando você é botado dentro daquela câmara, o médico manda trazer, e quando traz o relatório, rapaz, o pâncreas seu aqui está... O rim aqui também. Menino, bota o soro nesse rapaz, vamos internar ele agora. Mas, a gente às vezes está igual aqueles pacientes, não mexe não. E quando mexe, que vai para o médico, vai fazer aqueles exames, começa a aparecer um bocado de coisa. Mas essa é a intenção, é isso que a palavra quer fazer. Chega até o ponto de discernir, dividir alma e espírito. Junta, quando você chega para a palavra, rapaz, não sabia que eu tinha esse problema. Misericórdia. E começa o tratamento. Mas, irmãos, o Senhor nos ajude, irmãos, a restaurar. Nós queremos muitas coisas, mas nós não queremos perder 1 ou 2 horas do nosso dia para se dedicar às Escrituras. Eu costumo dizer que, se você leu bem, você vai ter uma vida de oração frutífera, porque toda vez que você ajoelhar no chão, você vai lembrar que o scanner passou para você e acusou que o baço seu espiritual está bichado. Aí você vai orar, você vai ter muito tempo para orar. Você vai precisar de muito tempo e você vai procurar tempo para fazer isso, porque o scanner está passando toda hora. Mas se você não tem compromisso com a Escritura, está tudo cômodo, está tudo tranquilo. Eu tenho um problema, mas está lá, eu estou calando a consciência do Espírito, está quietinho, não mexe nisso aí não, irmão, deixa isso quieto. E você vai vivendo assim. E nós precisamos da sondagem da palavra.
Se nós queremos ser discípulos, marca número 1 do discipulado: compromisso com as Escrituras. Se nós não temos, precisamos nos arrepender e dizer: Senhor, que discipulado é esse meu? Eu nem entrei pela porta, Senhor. Tenha de compaixão que eu quero hoje, quero aqui me arrepender diante do Senhor, e eu quero voltar para o Senhor, e eu quero começar a ler as Escrituras, porque eu quero ser discípulo. A porta do discipulado é estreita, tá, irmãos? Nós precisamos falar isso nesses dias. Porque nós queremos servir ao Senhor, queremos fazer um monte de coisa. Por que muitos de nós, às vezes, têm dificuldades aqui, ali e acolá? Porque nós temos muito conhecimento, nós ouvimos muitas conferências, ouvimos muitas palavras, mas essas coisas precisam, dentro de nós, ser organizadas pelo Espírito Santo. As informações precisam ser colocadas uma com a outra, ó. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. O Senhor quer fazer esse ciclo em nossa vida, juntar uma coisa com outra, não é coisa separada, é coisa juntas, para que o conhecimento, vinculado com o domínio próprio, aí o Senhor nos ajude, nos socorra, me socorra, para que possamos permitir que esses vínculos sejam feitos com a nossa cooperação com o Espírito Santo, para que possamos ser úteis na edificação e no retorno do Senhor. Nos ajude, Senhor. Traga ao nosso coração arrependimento onde nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua ajuda. Restaura o nosso discipulado, nos ensina a aprender como nós devemos aprender, nos ajuda a saber como convém saber, de forma adequada, aos pés do Senhor, a cada dia, Senhor, permitindo sermos discipulados aos pés do Senhor. Nos socorra nesses dias difíceis, Senhor, e nos ajude a nos voltar para as Escrituras. Em nome de Jesus.